Quando você estava na escola, seu professor lhe apresentou a função x² menos 4x mais 3. Em seguida, seu professor pediu que você descobrisse os valores dessa função que a tornavam igual a zero. E você bravamente aprendeu equações do segundo grau, calculou o delta, em seguida aprendeu a fórmula de Bhaskara e após isso descobriu que suas raízes eram 3 e 1. Tudo parecia bem. Até que um dia, seu professor pediu que você descobrisse os valores dessa função que a tornavam iguais ou maiores do que zero. Com medo, você calculou. Descobriu que suas raízes, que já a tornavam iguais a zero, eram 3 e 1. Mas seu conhecimento sobre essa função ainda era incompleto. Então você aprendeu a desenhar o gráfico dessa função. Você notou que o fator que antecede x² é mais 1 e não menos 1, que ela será uma parábola de concavidade para cima, na forma de um belo sorriso positivo. Então você desenhou um sorriso sobre o plano cartesiano, em que nossa função vinha feliz, 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 feliz do infinito negativo, até chegar em 1, onde ela se tornava neutra. Entre 1 e 3, nossas raízes, ela assumia uma forma negativa. E após 3, ela seguia feliz, até os confins do infinito positivo. Animado, você assinou sua descoberta no papel. Do menos infinito, abre parênteses, usaremos sempre parênteses para listar o infinito. Abre parênteses, do menos infinito até o valor 1, inclusive 1, em que a função se tornava neutra igual a zero, a função era feliz ou neutra, ou igual a zero. A função era positiva ou igual a zero. União com, quando ela assume o valor de 3, em que ela se torna neutra, e a partir de 3, seguindo até o infinito positivo. Tudo parecia bem. Em seguida, você foi pedido algo um pouquinho diferente. Seu professor curioso decidiu que você dissesse exatamente quando a função se torna negativa. Abaixo de zero. Você bravamente calculou suas raízes, novamente 3 e 1. Mas ao invés de falar sobre as regiões em que essa funçãozinha caminhava pela parte positiva, você se dedicou a listar quando ela vai abaixo de y, quando ela vai abaixo de zero, quando seu valor no eixo y é inferior a zero. E você bravamente listou entre 1 e 3, usando parênteses, pois nós queremos somente os valores abaixo de zero, os valores negativos. Listando entre parênteses, somente no intervalo 1 e 3, nossa função assumiu um valor negativo, entre essas duas casas. Já íntimo da nossa função, você pensou que já havia descoberto tudo sobre ela. Até que um dia ela surgiu novamente na sua vida de uma forma que você não a reconheceu mais. Produto entre x menos 1 vezes x menos 3. Os valores desse produto que são menores do que zero. Nesse momento você ficou desesperado, mas lembrou do primeiro passo: calcular suas raízes. Bem, se um produto entre dois números é zero, obviamente um deles será zero. Logo, x menos 1 igual a zero. O 1 passará para a direita, temos 1. Se x menos 3 igual a zero, o 3 passará para a direita, tornando-se 3. Você decidiu anotar sua descoberta em um papel e chamou isso de teste do sinal. Você traçou uma reta aqui para x menos 1, listando sua descoberta que no valor 1 ela se tornava zero, e traçou uma reta para x menos 3, listando que no valor 3 nossa função se tornava zero. Mas e agora? O que fazer? Novamente, determinado a descobrir quando essa função se tornava negativa, você decidiu traçar o gráfico de ambos os seus fatores. Você descobriu que uma subtração interna faz com que a função ande para a direita. Se x menos 1, se da função f de x é igual a x, é subtraído 1, a função andará uma casa para a direita, sua raiz, no eixo x. Se a função é x menos 3, a função andará 3 casas para a direita, sua raiz se torna 3. Ou seja, temos duas funções semelhantes. Em x menos 1, nossa função caminha negativa, negativa, negativa até chegar em 1, e a partir dela, seu comportamento se transforma para positivo.
Já em x menos 3, nossa função vem negativa, negativa, negativa dos confins do infinito negativo, e a partir de 3 ela se torna feliz, alegre, positiva. Você listou sua descoberta no gráfico. Você reproduziu as retas que viu no seu desenho. Retas para cima, dos confins do infinito negativo, nossa função era negativa. A partir de 1, em 1 ela se tornava 0, e a partir dela ela se tornava feliz e alegre. Já em x menos 3, dos confins do infinito negativo até 3, ela é negativa. E em 3 ela se tornava 0, e a partir de 3, ela se tornava feliz, positiva. Sendo isso o produto entre dois elementos, nós temos as regras de sinais continuam valendo. Um valor negativo vezes um valor negativo, obviamente, será um valor positivo. Um valor positivo vezes um valor negativo dará um valor negativo. Já um valor positivo com um valor positivo dará um valor positivo. Então você descobriu que o produto entre esses dois elementos é suspiciosamente similar, sendo positivo do infinito negativo até chegar em 1, negativo entre 1 e 3 e positivo a partir de 3. E você decidiu listar sua descoberta. X pertence a reais, tal que 1 menor do que x e menor do que 3. Ou simplificando, abre parênteses para restringir, abre parênteses 1 e 3 são os valores em que essa função se torna menor do que 0. Estranho, você já pensou ver e ter visto isso em algum lugar? E de fato, o que você havia encontrado é a forma reduzida de x ao quadrado menos 4x mais 3. E como essa forma reduzida foi encontrada? Simples, x menos raiz. Sabendo que as raízes são 1 e 3, será x menos 1 vezes x menos 3. Se as raízes fossem menos 1 e menos 3, na forma x menos raiz, obviamente seria x menos 1 vezes x menos 3. Você não acreditou no que viu e decidiu reproduzir esse mesmíssimo desenho no gráfico. Ciente de que o valor que multiplicava x ao quadrado aqui é 1 e não menos 1, você sabe que ela terá a forma de um belo sorriso. Se o valor fosse menos x ao quadrado, obviamente seria uma carranca. Você reproduz o desenho na nosso teste do sinal e você obtém o mesmíssimo valor. Positiva dos confins do infinito negativo, 0 em 1, negativa entre 1 e 3, 0 em 3, e positiva até os confins do infinito positivo. Ou seja, de fato você estava diante da mesmíssima função que já era conhecida de anos atrás. Confiante, você decidiu conhecer mais outras funções, ciente de que já havia entendido e de fato entendeu. Você descobriu o seguinte produto, menos x menos 5 vezes x mais 3, em que você queria os valores dessa função que são maiores do que 0. Confiante, você fez você obviamente descobriu suas raízes primeiro. Menos x menos 5 dará x igual a menos 5. X mais 3 igual a 0, x igual a menos 3. X igual a 0, coitado, será somente x igual a 0. Mas você notou que menos x menos 5 não era como as outras. Tendo o coeficiente menos 1 à frente de x, ela tinha a forma de uma reta decrescente que vinha, diferente das outras que são negativas, do infinito negativo até passar por sua raiz e positivas em diante. Menos x menos 5 é positiva até passar por sua raiz e a partir dela assume uma forma negativa. Mesmo sem ter assistido uma aula de esboço de gráficos, especialmente a parte de reflexões, você decide memorizar que se x for positivo, a reta será negativa e a partir da raiz será positiva. E se x for negativo, a reta será positiva antes da raiz e negativa após ela. Afinal, você memorizou que se x é positivo da função ao segundo grau, será um sorriso, e se x for negativo, será uma carranca. São somente os 4 desenhos que você precisa ter em sua mente para fazer o teste do sinal. Então você anota suas descobertas.
menos x menos 5 é positivo antes de menos 5 e a partir dele é negativo. Já x mais 3 é negativo antes de menos 3 e a partir dele se torna positivo. Já x é negativo, negativo e negativo em todos os intervalos até chegar em zero e a partir de zero se torna positivo. Você decide aplicar seus conhecimentos de produtos positivo com negativo, negativo, negativo com negativo, positivo. Logo, no intervalo anterior a menos 5, esse produto será positivo. Em menos 5, obviamente, será zero. Entre menos 5 e menos 3, negativo com negativo, positivo, positivo com negativo, negativo. Em menos 3, será zero. Já antes de zero, será negativo com positivo, negativo, negativo com negativo, positivo. Em zero, a função terá valor zero. E em seguida, negativo com positivo, negativo, negativo com positivo, negativo. A partir de zero, a função terá valores negativos. Você olha para trás o que o enunciado pedia, os valores desse produto que são maiores do que zero. Eles serão somente do infinito negativo até menos 5, união com esse pequeno trecho entre menos 3 e 0. Então, alegre, você foi para casa, ciente de que saberia o que fazer em inequações pelo resto da sua vida. Bons estudos.